E aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A bola já começa a girar forte no mercado da bola, e uma notícia que está dando o que falar nos bastidores do futebol brasileiro envolve nada menos do que o Vasco da Gama. Dizem que o clube carioca estaria prestes a fechar a contratação do atacante uruguaio Brian Rodrigues, um nome que, se confirmado, pode mexer com o coração da torcida vascaína e também com as estratégias do técnico. O que se comenta nos corredores do clube é que a chegada de Brian Rodrigues viria acompanhada de um salário milionário, algo até raro para os padrões recentes do Vasco, que vem tentando equilibrar suas finanças. O burburinho ganhou força após alguns jornalistas especializados em mercado da bola começarem a soltar informações de fontes próximas à diretoria que estariam fechando os últimos detalhes para anunciar o reforço em breve. Brian, que tem um estilo de jogo versátil e explosivo, é visto como uma aposta de alto risco, mas que pode se transformar em um grande diferencial para o Vasco, principalmente na busca por uma vaga na Série A ou até em competições internacionais. A notícia, se confirmada, certamente traria um impacto imediato no ambiente vascaíno, reacendendo a esperança da torcida que há tempos não via o clube apostar tão alto em uma contratação. A possibilidade de um salário milionário também levanta algumas questões sobre o que isso pode significar para o elenco atual e para a política de contratações do clube, que nos últimos anos foi bastante cautelosa. Entre especulações sobre os valores, benefícios e até a duração do contrato, o nome de Brian Rodrigues parece mesmo ter ganhado força e virou um assunto quente dentro do futebol brasileiro. Resta saber se o Vasco realmente dará esse passo ousado ou se tudo ficará apenas no campo das possibilidades, mas o que não se pode negar é que o cenário promete muitas emoções e, claro, um bom fuzuê nas redes sociais e nos programas esportivos. Com um salário milionário, Brian também pode virar um exemplo para outros clubes que sonham alto, mostrando que o Vasco pode estar disposto a investir pesado para voltar a brilhar no cenário nacional e internacional. Tudo isso faz com que os torcedores vascaínos fiquem de olhos bem abertos e na expectativa para o que pode ser uma das movimentações mais importantes dos últimos tempos para o clube. Enquanto os rumores sobre a contratação de Brian Rodrigues vão ganhando corpo, é inevitável pensar no impacto que esse jogador pode causar no Vasco da Gama dentro de campo. Brian, conhecido por sua velocidade e habilidade com a bola nos pés, tem passagens por clubes importantes da América Latina e até experiências na Europa, o que acrescenta uma bagagem interessante para quem vai atuar no Brasileirão. A especulação de um salário milionário também levanta a possibilidade de que o clube esteja disposto a montar um time competitivo capaz de encarar os principais adversários do futebol brasileiro e, quem sabe, disputar títulos novamente. No entanto, essa movimentação pode não ser tão simples quanto parece, já que o Vasco tem enfrentado desafios financeiros e estruturais que podem complicar a chegada de um jogador com um custo tão elevado. A diretoria, por sua vez, pode estar apostando que um investimento pesado em um nome de peso pode ser o caminho para atrair patrocinadores, aumentar a visibilidade e principalmente devolver o clube para a elite do futebol nacional. A torcida, que está sempre sedenta por novidades, já começa a especular sobre como Brian Rodrigues pode se encaixar no esquema tático e quais serão suas funções no ataque vascaíno. Por outro lado, a pressão sobre o jogador será grande, afinal o salário milionário traz consigo a expectativa de grandes atuações e gols decisivos. A possível chegada de Brian também pode mexer no mercado de transferências, influenciando outros clubes a buscar nomes de peso para competir. Além disso, a notícia gera uma movimentação nos bastidores sobre a situação financeira do Vasco, que precisaria ajustar suas contas para conseguir manter o jogador. Tudo isso alimenta uma narrativa de esperança, ansiedade e especulação entre os torcedores, jornalistas e especialistas do futebol brasileiro, tornando essa contratação uma das pautas mais quentes para os próximos dias. A expectativa é alta e as redes sociais já estão fervendo com discussões sobre o que Brian Rodrigues pode representar para o futuro do Vasco da Gama. Por trás do rumor da chegada de Brian Rodrigues ao Vasco com salário milionário existe uma série de fatores que ajudam a entender o cenário que envolve essa negociação. Primeiro, é importante lembrar que Brian é um jogador jovem com grande potencial e que tem despertado o interesse de diversos clubes, não só do Brasil, mas também de outras partes do mundo. A possível assinatura com o Vasco pode significar um movimento estratégico para o clube, que busca não apenas reforçar seu elenco, mas também consolidar uma imagem de poder no mercado da bola. Além disso, o fato de o clube estar disposto a pagar um salário alto indica uma mudança de postura em relação às contratações, passando a mirar jogadores que possam realmente fazer a diferença dentro e fora de campo.
Alguns rumores apontam que a negociação pode ter sido facilitada por empresários influentes que enxergam no Vasco uma oportunidade de crescimento e exposição para o jogador. Também se comenta que o clube carioca estaria preparando um projeto ambicioso para a próxima temporada no qual Brian Rodrigues teria um papel central. Com esse investimento, o Vasco pode estar querendo sinalizar para a concorrência que está de volta à briga por títulos e que não pretende mais atuar como um mero coadjuvante. No entanto, essa aposta milionária também traz riscos, principalmente se o desempenho do jogador não corresponder às expectativas. Além disso, é preciso considerar o impacto que um contrato dessa magnitude pode ter na folha salarial do clube, que já enfrenta dificuldades para manter suas contas equilibradas. Por isso, muita gente no futebol brasileiro está de olho na evolução dessa negociação, tentando entender se o Vasco vai conseguir mesmo concretizar essa contratação ou se tudo vai ficar no campo das especulações. O que é certo é que a notícia já mudou o clima dentro do clube, aumentando a pressão e a expectativa para os próximos capítulos dessa novela que promete dar o que falar no futebol nacional. Se a confirmação da contratação de Brian Rodrigues pelo Vasco com um salário milionário realmente acontecer, a movimentação promete mexer não só com o clube carioca, mas com todo o futebol brasileiro. Isso porque o valor envolvido pode ser um divisor de águas para o mercado nacional, colocando o Vasco em um patamar que poucos clubes conseguem alcançar atualmente. A notícia já começou a circular nas redes sociais, provocando debates acalorados entre torcedores, comentaristas e especialistas do meio esportivo. Alguns defendem que essa aposta representa um avanço para o Vasco, que estaria finalmente dando um passo importante para reestruturar seu elenco e voltar a competir em alto nível. Outros, no entanto, veem com cautela, ressaltando os riscos de um investimento tão alto, especialmente considerando o histórico recente do clube em lidar com finanças. Para Brian Rodrigues, essa possível transferência seria uma chance de ouro para mostrar seu talento em um campeonato de grande visibilidade e em um time com tradição e torcida apaixonada. Já para o Vasco, além do impacto esportivo, a chegada do atacante pode trazer um retorno comercial significativo, atraindo patrocinadores e aumentando a venda de camisas. A expectativa é que o anúncio oficial ocorra nas próximas semanas, mas até lá o rumor segue alimentando conversas e apostas sobre o que pode acontecer. Alguns analistas também levantam a hipótese de que a contratação de Brian pode ser o pontapé inicial para uma série de reforços milionários, transformando o Vasco em um verdadeiro protagonista do mercado da bola. De qualquer forma, o cenário está se desenhando como uma das grandes novelas do futebol brasileiro, e a torcida vascaína está vivendo momentos de ansiedade e esperança em meio a esse burburinho. Quando se fala na possível contratação de Brian Rodrigues pelo Vasco com um salário milionário, não dá para ignorar o impacto que isso pode ter na dinâmica interna do clube, especialmente no elenco atual. Jogadores que já vestem a camisa do Vasco podem ver essa movimentação como um sinal de que a diretoria está buscando elevar o nível do time, mas também podem sentir uma pressão extra para melhorar suas atuações e garantir espaço no time titular. O técnico, por sua vez, terá o desafio de integrar um jogador que chega com status elevado e com muita expectativa sobre seus ombros. Além disso, o ambiente interno pode se transformar com o surgimento de novas lideranças e a mudança da cultura dentro do grupo. Os atletas mais experientes podem ver na chegada de Brian uma oportunidade para elevar o padrão de competitividade, enquanto os jovens podem se espelhar no uruguaio para se motivar e crescer. É claro que essa movimentação também pode gerar algum desconforto, principalmente se o novo contratado não corresponder ao investimento feito, o que pode gerar cobrança e até atritos dentro do vestiário. No entanto, se a contratação se confirmar, o Vasco pode estar dando um passo importante para renovar sua identidade e mostrar que está disposto a brigar por coisas maiores. Além disso, o fato de Brian chegar com um salário milionário pode influenciar diretamente nas negociações futuras, elevando o patamar dos contratos oferecidos pelo clube e impactando o planejamento financeiro. Tudo isso faz com que a possível chegada do uruguaio seja um dos assuntos mais comentados, trazendo esperança, ansiedade e também algumas dúvidas para o Vasco da Gama e sua torcida. Nos bastidores do Vasco, a especulação sobre a contratação de Brian Rodrigues com um salário milionário está alimentando conversas não só entre a diretoria, mas também entre patrocinadores e parceiros comerciais do clube. O mercado do futebol atual é bastante dinâmico e envolve mais do que apenas negociações entre clubes e jogadores, ele também gira em torno de investimentos, marketing e visibilidade. Se o Vasco realmente fechar com Brian e arcar com um salário alto, isso pode atrair marcas que desejam associar suas imagens a um clube que demonstra ambição e capacidade financeira.
Algumas fontes próximas à diretoria comentam que essa movimentação já está despertando interesse de empresas que estavam hesitantes em investir no Vasco justamente porque o clube parecia estar em um momento de contenção e incertezas. Além disso, o impacto nas redes sociais e no engajamento da torcida com o clube pode crescer consideravelmente, o que é um ativo valioso para os patrocinadores. Por outro lado, esse investimento também traz a responsabilidade de manter a transparência e o equilíbrio nas contas para não comprometer o futuro do clube. Alguns especialistas apontam que o Vasco pode estar mirando um projeto maior que envolve a formação de uma equipe forte para voltar à Série A e se consolidar como uma potência no futebol brasileiro. Assim, a contratação de Brian Rodrigues seria apenas o primeiro passo de uma estratégia mais ampla que envolveria não só contratações, mas também melhorias na estrutura e no marketing. O cenário está aberto e os próximos capítulos dessa negociação prometem ser decisivos para o futuro do Vasco da Gama. Além do impacto dentro do Vasco e no mercado, a possível contratação de Brian Rodrigues com salário milionário também gera expectativas e comentários nas rodas de torcedores rivais e na mídia esportiva. O futebol brasileiro é um ambiente extremamente competitivo e qualquer movimento desse porte não passa despercebido. O que se comenta é que, caso a negociação seja concretizada, o Vasco estará mandando um recado claro para seus concorrentes e está disposto a investir pesado para voltar a disputar títulos e a ser protagonista no cenário nacional. Essa postura pode influenciar diretamente outras equipes a se mexerem e a buscar reforços de peso para não ficarem para trás. Além disso, a mídia esportiva deve aproveitar essa movimentação para analisar cada detalhe, desde o valor do salário até as condições contratuais, o histórico do jogador e o impacto que ele pode ter na temporada. Programas esportivos, podcasts e canais de YouTube já estão preparando pautas especiais para discutir essa possível contratação, o que demonstra o interesse geral no tema. Também se fala muito sobre a pressão que Brian terá para corresponder às expectativas, principalmente porque ele não será apenas mais um jogador, mas sim um investimento significativo do clube. Essa situação cria um ambiente de grande expectativa, mas também de muita cobrança, o que pode afetar o desempenho do atleta e a harmonia do time. Por isso, muitos especialistas sugerem que o Vasco precisa estruturar muito bem o suporte ao jogador, garantindo que ele tenha as melhores condições para mostrar seu futebol. O mercado está atento, os torcedores estão na expectativa e o Vasco pode estar prestes a dar um passo importante rumo à retomada do protagonismo no futebol brasileiro. Na análise mais detalhada sobre a possível chegada de Brian Rodrigues ao Vasco, um ponto que chama atenção é o quanto o salário milionário pode influenciar a política salarial do clube nos próximos anos. O Vasco sempre teve uma história marcada por grandes nomes, mas nos últimos tempos teve que lidar com restrições financeiras que limitaram sua capacidade de contratar jogadores de alto nível. Com essa notícia surgem questionamentos sobre como o clube vai administrar o equilíbrio entre investir em contratações caras e manter a saúde financeira a longo prazo. Algumas fontes afirmam que a diretoria estaria estudando modelos para diluir o impacto desse salário, como o uso de patrocínios específicos, bônus por desempenho e até parcerias estratégicas que ajudem a suportar os custos. O fato é que um contrato desse porte pode criar um precedente dentro do clube, que precisaria se preparar para um cenário em que outros jogadores também busquem salários mais altos. Por outro lado, se bem administrada, essa mudança pode representar um salto de qualidade para o Vasco, que conseguiria atrair e manter jogadores de destaque, tornando-se mais competitivo no mercado. A gestão financeira, portanto, será um ponto crucial para que esse investimento não se torne um problema. Além disso, a chegada de Brian com um salário milionário pode servir como uma espécie de incentivo para jovens talentos da base que passarão a acreditar que podem chegar ao profissional e ganhar reconhecimento dentro do clube. Esse efeito psicológico pode ser positivo para o desenvolvimento do futebol vascaíno. Enfim, o desafio será equilibrar ambição e responsabilidade para que essa movimentação não apenas gere expectativas, mas também traga resultados concretos para o Vasco da Gama. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. No meio de tantas especulações, uma outra questão que está circulando entre jornalistas, comentaristas, é sobre a forma como Brian Rodrigues poderia se encaixar no esquema tático do Vasco. A torcida está curiosa para saber se o uruguaio será aproveitado como um atacante de lado de campo, explorando sua velocidade e dribles, ou se será utilizado como um centroavante mais móvel, capaz de fazer gols e criar jogadas.
O técnico do Vasco terá que pensar bem para tirar o melhor proveito desse jogador que chega com uma expectativa alta e um salário milionário que justifica um lugar de destaque no time. Além disso, as características de Bryan podem abrir novas possibilidades para o estilo de jogo do clube que talvez precise se adaptar para aproveitar os pontos fortes do atleta. Alguns analistas dizem que o uruguaio tem uma qualidade técnica que pode ser decisiva em momentos de pressão, especialmente em jogos importantes e decisivos. Outros apontam que a capacidade física e a resistência dele podem ser um diferencial em um campeonato tão desgastante quanto o Brasileirão. Também se comenta sobre a necessidade de apoio dos companheiros de time para que Bryan possa render ao máximo, especialmente na criação de jogadas e no suporte ofensivo. A expectativa da torcida é que com o salário milionário Bryan chegue em ótima forma física e motivado para assumir uma posição de protagonismo, ajudando o Vasco a superar as dificuldades recentes e retomar o caminho das vitórias. Resta aguardar para ver se essa possível contratação vai mesmo acontecer e como o jogador será inserido no time, mas o burburinho em torno disso já movimenta o ambiente esportivo e deixa todo mundo ansioso pelo próximo capítulo dessa história. Para além das questões táticas e financeiras, um aspecto que não pode ser deixado de lado na possível contratação de Bryan Rodrigues pelo Vasco é o impacto emocional e motivacional para a torcida. O clube carioca tem uma fanbase apaixonada que vem sofrendo com os resultados recentes e sonha com dias melhores. A notícia de que um jogador jovem talentoso e com salário milionário pode estar chegando serve como um alento para os vascaínos que veem nisso uma possibilidade real de recomeço e esperança renovada. As redes sociais já estão movimentadas com mensagens de otimismo, especulações e até memes demonstrando quanto esse rumor mexeu com a paixão dos torcedores. Além disso, a chegada de um nome de peso pode trazer uma energia nova para o clube que precisa desesperadamente de uma injeção de ânimo para mudar a atmosfera interna e externa. A torcida pode começar a lotar os estádios novamente, apoiar mais intensamente o time e até participar de ações de marketing e campanhas que o clube vem a promover. Esse efeito motivacional, embora intangível, é fundamental para que o Vasco consiga construir um ambiente positivo e favorável para o crescimento esportivo. Além disso, a pressão positiva que vem da torcida pode impulsionar Bryan Rodrigues a entregar o melhor de si, criando uma relação de reciprocidade entre atleta e público. Portanto, o impacto dessa contratação pode ir muito além do campo, influenciando o clima do clube, a confiança do elenco e o engajamento dos torcedores. É um momento de expectativa e fé para o vascaíno, que aguarda ansiosamente por um anúncio oficial que possa transformar esse rumor em realidade. À medida que o rumor da chegada de Bryan Rodrigues com salário milionário ganha força, é importante considerar também o contexto competitivo do futebol brasileiro e como essa contratação pode interferir nas disputas das próximas temporadas. O Brasileirão está cada vez mais equilibrado, com vários clubes investindo pesado para buscar o título e as vagas em competições internacionais. Nesse cenário, o Vasco precisa de um diferencial para voltar a ser protagonista e Bryan pode representar esse fator surpresa que fará a diferença nas partidas. A expectativa é que o uruguaio consiga contribuir com gols, assistências e jogadas que elevem o nível do time. Além disso, sua presença pode ajudar a motivar os companheiros e levantar a moral do grupo, criando um ambiente mais competitivo e unido. No entanto, o desafio será grande, pois ele terá que se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro, que é conhecido por sua intensidade e qualidade técnica. Também existe a pressão de corresponder ao salário milionário, algo que não é comum para a maioria dos jogadores no Vasco atualmente. Outro ponto a ser observado é como essa contratação pode impactar o planejamento do clube para as próximas janelas de transferências, já que o investimento alto pode limitar outras movimentações. Por fim, o desempenho do jogador será decisivo para que essa aposta seja validada ou criticada, influenciando diretamente o futuro do Vasco e suas ambições no futebol nacional e internacional. O burburinho está apenas começando e o tempo dirá se essa movimentação se transformará em uma das grandes histórias do clube nos próximos anos. Por fim, apesar do mistério e das muitas especulações, o que fica claro é que a possível chegada de Bryan Rodrigues ao Vasco com um salário milionário tem potencial para mexer com o futebol brasileiro de várias formas. Seja no aspecto esportivo, financeiro, emocional ou competitivo, esse rumor já criou uma atmosfera de expectativa e discussão que poucos casos recentes conseguiram gerar. O Vasco, que há tempos busca se reerguer e voltar a ocupar seu lugar de destaque no cenário nacional, pode estar diante de uma oportunidade histórica para dar um salto de qualidade.
A diretoria, os jogadores, a torcida e os parceiros comerciais estão todos atentos e esperançosos para que essa contratação se concretize e traga os resultados que todos esperam. Por outro lado, o caminho até o anúncio oficial pode ainda ter muitos obstáculos, desde negociações contratuais até ajustes financeiros e táticos. A pressão sobre Brian Rodrigues será imensa, mas se ele conseguir se adaptar e render, pode virar um ídolo da torcida e um símbolo de uma nova era para o clube. Enquanto isso, os rumores seguem circulando, alimentando debates e fazendo o Vasco ser um dos assuntos mais comentados no futebol brasileiro. A expectativa está no auge e todos querem ver o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa novela, que promete ser emocionante, cheia de reviravoltas e, quem sabe, com um final feliz para o Vasco e seus fãs. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.